Desde criança, o Marco não conseguia manter o foco nas atividades. O que ele não sabia é que esse comportamento era culpa do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Me caracterizavam como fosse algo constituinte do meu jeito. A impressão que eu tenho agora com um pouco mais de consciência de que o Marco é um sujeito um tanto difícil. O transtorno déficit de atenção e hiperatividade é um distúrbio do aprendizado em que a gente tem uma alteração do funcionamento normal que leva aos mecanismos de concentração e atenção, tipicamente a concentração mantida, alternada, e que prejudicam a alfabetização quando tem um início na infância, mas, sobretudo, as próprias atividades diárias, porque o transtorno de déficit de atenção ele não é somente no meio acadêmico, no meio da escola. Também acontece no meio acadêmico, domiciliar, doméstico e também nas atividades de lazer. Por muito tempo, o TDAH foi considerado um transtorno infantil, mas ele também afeta muitos adultos que não tiveram esse diagnóstico quando eram crianças. No mundo, cerca de 4% deles têm o transtorno. Só aqui no Brasil, são 2 milhões de pessoas. Uma doença que, nessa fase da vida, leva a comportamentos que prejudicam o trabalho e a vida pessoal. No adulto, em geral, o transtorno de déficit de atenção apresenta-se com alterações de procrastinação, dificuldade para manter ou para realizar, concluir as tarefas, dificuldade para se manter no emprego ou para fazer atividades que demandam um cuidado, um zelo, uma disciplina. Além disso, a gente pode ter inícios de várias atividades, iniciar várias faculdades, vários cursos e nunca conseguir dar cumprimento, terminar tudo isso, né? No adulto, quase sempre distúrbios psiquiátricos são comuns. Então, o primeiro é impulsividade, quase sempre associados a um transtorno de ansiedade, muitas vezes transtorno de depressão, e que ao longo do tempo, quando não diagnosticados, levam quase sempre a distúrbios alimentares, distúrbios do sono, e levam, obviamente, a um adulto insatisfeito, um adulto que precisa de intervenção médica. Para esse psiquiatra, é possível fazer as pazes com o transtorno na vida adulta, mas isso depende do tratamento. Após o diagnóstico, o tratamento se baseia em remédios, né? Aí tem também a terapia cognitivo-comportamental e atividade física, para ajudar na questão da rotina, na questão de não procrastinar as tarefas, né, de horário. A família também tem um papel importante nesse processo. O entendimento e a compreensão por parte dos familiares é importante para que a gente saia daquele estigma de que é uma criança que é preguiçosa ou que é um adulto indisciplinado apenas e a gente comece a tratar com seriedade. E mesmo após um diagnóstico tardio, hoje o Marco se sente aliviado. Tentando descobrir por que eu sofri tanto e como é que agora eu consigo dar conta de me relacionar com isso. É como se eu abrisse uma porta que estava fechada há muito tempo na minha vida, e de repente eu abro a porta e estou descobrindo uma dimensão que eu não tinha noção.